Provisórios com dentes de estoque. Para utilizar um dente de estoque numa região anterior, quando a gente realiza um preparo de coroa total, é interessante a gente escolher dentes semelhantes aos dentes análogos, né? Então, a gente teria ali uma vantagem de ter uma estética superior, já que o provisório ele teria áreas de diferentes graduações de acrílico. Seria mais na cervical mais escuro e mais claro nas regiões incisais, além da anatomia superior que a gente conseguiria fazer com a técnica de nylon. Primeira coisa a se fazer ao destacar o dentinho de estoque é remover a cera utilidade que fica grudada no provisório na parte de trás. Tá? Esse dentinho ele vai ser submetido a um desgaste com broca. Então, para essa resina, essa cera não grudar na broca e a broca perder o corte, a gente tem que fazer essa remoção inicial. Depois é importante a gente destacar aonde é a área de raiz, porque como esse dente é um dentinho feito para a dentadura ela vai ter um pedacinho correspondente à raiz, simulando ali o volume na região cervical. Mas para o provisório em dentes preparados, a gente não precisa desse volume de raiz. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é a remoção dessas estruturas, que a gente vai utilizar uma fresa de corte de tuxtênio, tá? A gente vai remover essa primeira convexidade utilizando essa broca. Essa broca então pode ser robusta e é importante ela acompanhar a curvatura da estrutura dentária. Então a gente vai fazer ali um desgaste côncavo. Reparem ali que foi removido metade e a gente vai remover a outra metade ali para ficar somente a parte de coroa. Então aqui já removido, a gente vai remover agora a parte correspondente ao recheio, a parte lingual. E é importante sempre ter em mente o seguinte, é a técnica da faceta. Então a gente vai remover todas as estruturas linguais para facilitar a remoção, menos 2 milímetros da incisal lingual. Então, na imagem aí, a única área que eu não vou recortar é a área lingual, correspondente ali à área mais translúcida do meu provisório. O resto todo eu posso cortar, deixando sempre ali uma área mais côncava, equivalente ali ao que seria o meu preparo de coroa. Então eu posso remover as partes proximais também, mas antes disso eu vou testar na boca. Quando eu faço o primeiro teste em boca, é importante avaliar se está dentro da linha incisal. Um erro comum é a pessoa deixar volumoso por vestibular. Isso ocorre normalmente porque não foi removido as estruturas proximais. Se eu não remover essa estrutura proximal, eu vou ter um volume a mais nessa área e eu vou acabar tendo ali depois a insatisfação do paciente, porque quando ele for passar a língua, ele vai sentir um volume a mais ali, uma projeção a mais em comparação com os dentes vizinhos. Então é importante fazer essa remoção. E na área cervical eu tenho que deixar a estrutura bem delgada, semelhante a uma unha, tá? Então eu vou deixar mais fininho ali, correspondendo à estrutura que seria de chanfro, término em chanfro. Então eu volto novamente a testar a estrutura. Ela tem que ter um alinhamento incisal com os dentes vizinhos e também se adaptar com as estruturas do lado. Se eu tiver um provisório menor, eu me preocupo somente em igualar as incisais, a região proximal e cervical eu vou acrescentar acrílico. Então ali eu tenho necessidade de fazer um maior fechamento nas
proximais para fazer o ponto de contato. A manipulação do acrílico vai ser feita através do acrílico pela técnica de nylon. Então eu vou colocar o monômero e o polímero. Eu posso escolher aqui a cor A66 para fazer ali a simulação da estrutura dentária remanescente do paciente. Então eu vou colocar um volume, um excesso de acrílico para eu ter facilidade de criar a bola de acrílico que eu vou levar nas estruturas. O importante sempre é vaselinar ou até mesmo utilizar um lubrificante de gel hidrossolúvel para proteger ali o nosso preparo, tá? Então eu posso passar até nas proximais dos dentes vizinhos e para facilitar depois a remoção do meu provisório quando ele estiver na fase já borrachoide. Então aqui eu faço o mergulho do pincel pelo de Marta no líquido, depois no pó, até criar uma bolinha de acrílico. E eu vou levar na cavidade, no preparo. Eu encho a vestibular com acrílico, tá? Eu posso deixar esse acrílico o mais fluido possível para ele escoar bastante, e dentro do provisório, da faceta de provisório, eu também ponho um acrílico fluido para eu ter ali um escoamento do excesso. É importante ter excessos, tá? Aqui eu vou nivelar com a incisal. O importante é nivelar com o dente vizinho. E depois eu vou fazer a remoção de excessos com o instrumental de ponta romba para facilitar ali essa remoção. Então eu tive até um escoamento para a região lingual, na qual eu vou acrescentar acrílico para deixar bem volumoso a região de palatina, porque é mais fácil depois fazer o ajuste oclusal quando eu tenho um volume maior de estrutura de reforço. Então, esse acrílico colocado na técnica de nylon, tendo ali um volume correspondente, preenchendo também as áreas de contatos proximais. Eu vou esperar esse acrílico ter a fase de trabalho, então vou esperar a fase arenosa, depois a fase fibrilar, para eu fazer a pequena remoção e levar de novo em posição o meu provisório, porque o provisório ele vai ter a fase exotérmica dele e eu não posso deixar o dente receber esse aumento de temperatura. E também eu não posso deixar que o acrílico tome presa totalmente em boca, porque o acrílico acaba tendo a contração do seu acrílico polimerizando dessa forma. Então preenchi bastante. Eu vou esperar a fase de trabalho para eu conseguir fazer a remoção dos excessos. Então aqui já está na fase borrachoide. Eu espero um pouco, tento fazer pequenas movimentações com um material de ponta romba, tá? Para não danificar o acrílico. Na região lingual é interessante a gente fazer com delicadeza essa remoção para evitar um amassamento desse acrílico. Então eu tiro e volto em posição para garantir que eu não tenha ali um travamento desse acrílico nas estruturas. Então aqui está o provisório. Eu vou esperar ele ter a fase final e depois eu vou fazer a remoção desses excessos através da técnica de marcação com um grafite avermelhado. Então, a importância do grafite avermelhado é porque eu vou utilizar inclinado o grafite e ele vai me marcar a área mais alta correspondente ao término do meu trabalho. Todo o excesso para fora desse grafite vermelho eu vou remover com a broca Minicut, que ela tem um corte mais delicado, e eu vou utilizar em torno de 45 graus essa desgaste.
Lembrando que eu nunca posso remover o grafite avermelhado, porque ele é o término do meu trabalho. E vermelho por quê? Porque como eu não vou remover esse excesso, ele vai ficar em contato ali com a área cervical, e como a gengiva é vermelha, ele não vai fazer tanta diferença aí estética. Se eu utilizar um outro tipo de grafite, provavelmente eu vou ter um acinzentamento da região cervical que vai ficar antiestético. Eu provo novamente depois de tirar os excessos e vejo se a adaptação cervical ficou boa. Em boca eu posso fazer esse teste com uma sonda exploradora, que facilita ali a verificação da adaptação. Feito isso, eu vou depois, se for necessário, reembasar o meu provisório. Tá? Eu vou tirar todo o excesso da coroa, já dando o formato. Me preocupo em deixar o ponto de contato com o dente vizinho, lembrando que esse dente era um pouco menor em comparação com o provisório antes, né? Agora eu removo todo o excesso, deixo já o formato desejado e vou novamente reembasar esse provisório. Como deve ser feito o reembasamento dessa estrutura? Eu vou novamente com o líquido e pó de acrílico, eu deixo bem fluido a estrutura do acrílico na região cervical, lembrando que eu tenho que fazer uma área de 360 graus de acrílico, então eu vou colocar em todo o término do preparo o acrílico. Esse acrílico tem que estar bem fluido para escoar bem para a região além do sulco gengival, e eu vou esperar a início da fase borrachoide dessa estrutura para colocar o meu provisório. O importante é que quando esse acrílico fluido começa a perder o brilho, ele começa a ter um pouco mais de resistência, e eu vou colocar em boca e ele vai empurrar esse acrílico em direção ao término do preparo, e eu vou ter uma melhor adaptação do meu futuro provisório. Na boca, isso causa uma leve isquemia na boca do paciente, porque ele vai além do sulco gengival, vai ter ali uma área de cópia do que seria a saia, né? O término do sulco gengival. Então, novamente, eu tento adaptar aqui, tirando os excessos, né? Eu posso usar novamente o pincel para pincelar fluido para ele escorrer melhor, e também utilizar instrumentais de ponta romba para facilitar a remoção dos excessos dos dentes vizinhos. Então aqui eu estou facilitando o escoamento depois e a remoção do meu futuro provisório. O reembasamento às vezes ocorre em mais de uma etapa, tá? Eu testo, vejo se está bem adaptado, faço novamente a marcação de grafite, e eu posso ter necessidade de fazer 2, 3 reembasamentos. Tá? Isso é comum de ocorrer, feito que a gente tem que se preocupar com a melhor adaptação possível dessa região cervical. Então, feito a remoção dos excessos com a broca Minicut, lembrando que eu tenho que desgastar em ângulo de 45 graus para melhorar ali a futura adaptação dessa coroa, né? Eu vou ter aqui, eu removi todo o dente para mostrar que teve uma excelente adaptação, tá? Então removi aqui, algo que não é possível fazer em boca, né? A gente teria que checar isso aí com uma sonda exploradora, mas em boca no manequim vai ser possível fazer isso. Depois que eu faço essa checagem, eu vou para a fase de acabamento e adequação da anatomia, tá? Eu posso vir a utilizar a Minicut novamente. Aqui eu estou criando mamelos e regiões de macroanatomia para ter ali
uma semelhança com as estruturas que o paciente já possui. Nem sempre isso é necessário, uma vez que o provisório ele já tem uma certa anatomia e às vezes o dente do paciente não permite esse tipo de confecção, uma vez que o dente do paciente pode ser mais reto. Aqui eu vou utilizar uma sequência de polimentos. Tá? Esse polimento aqui é feito com polidores de borracha. A granulação mais fina ela é acinzentada. Eu vou desgastar e ao mesmo tempo deixar plana as estruturas. A função dessa borracha mais grossa então é tirar as imperfeições, seguido depois de uma borracha média que vai me garantir um acabamento e início de polimento da minha estrutura. Então aqui eu já estou utilizando a borracha média, eu vou ter aqui um início de polimento e refinamento das áreas com arranhaduras e eu começo já a puxar o brilho da minha estrutura. Tá? Essa sequência então requer um pouco de paciência e um pouco de técnica para não ter um desgaste além do normal, para evitar ali a remoção de pontos de contato. Tá? Então eu vou delicadamente depois utilizar a borracha mais fina, que ela não tem áreas de acabamento, ela não tem graus de desgaste, ela somente é uma borracha e ela estimula o brilho a ser puxado. Então é comum a gente chamar essa borracha de glaze, porque ela puxa o brilho do meu provisório. Tá? Eu posso ainda lançar mão de outros instrumentos para dar mais polimento final. Então aqui eu vou utilizar um feltro com um bloco chamado de Vip-Bril, né? Esse Vip-Bril é uma pasta que ela é incorporada nesse disco de feltro e eu vou ter ali um brilho mais característico, mais vívido do meu provisório. Então eu consigo ali deixar bem mais belo esse provisório com características de um provisório feito em laboratório. No final eu ainda posso lançar mão do disco que é chamado de crina de cavalo. Esse disco ele tem a função apenas de brilho final, então eu não utilizo ele com muita força, ele vai ser utilizado a seco para ter ali o final do meu provisório. Então aqui estaria o final desse polimento, dessa confecção de provisório.